Olá, amigo da Bíblia Sem Maquiagem. Olá, amiga da Bíblia Sem Maquiagem. Tomara que você já tenha, a essa altura, descoberto por que eu estou colocando esse canal sobre a Bíblia. Se eu já disse que a Bíblia não é religião, se esse canal se chama justamente a Bíblia Sem Maquiagem, para tirar a maquiagem da Bíblia, de que ela é religião. Ela é Deus tentando se comunicar com a gente. A Bíblia é Deus tentando nos informar que momento da vida nós estamos. Por isso que ele deixou todos aqueles profetas, para deixar escrito, para a gente não ficar no ar, quem sou eu, onde estou. Tem muita gente que foi chamada, viu? Tem muita gente que entendeu o chamado de Deus e está colocando o canal ali no YouTube, tentando ajudar aquelas pessoas que ainda estão dentro da casca do ovo. Hoje eu estou adicionando esse canal de alguém que está postando que direção nós estamos indo, onde é que nós estamos chegando. Estamos chegando no Apocalipse. Eu não tenho os meios de colocar um canal bem feito como o dele, por isso é que eu estou acrescentando esse. Eu vou ter que cortar um pouco, porque não dá para colocar tudo, mas preste atenção no pedacinho que eu colocar. Você já teve a sensação de que algo muito grande está prestes a acontecer? Como se o mundo estivesse em contagem regressiva para um momento decisivo. Guerras, desastres, fome, rebelião, perversão moral, crises espirituais, tudo isso não está apenas acontecendo, está se intensificando. E mais do que isso, está seguindo um padrão anunciado há milhares de anos nas páginas da Bíblia Sagrada. Neste vídeo, você vai descobrir os 5 sinais proféticos mais impactantes que indicam que estamos vivendo os últimos dias. Sinais que não são especulação, mas evidências claras, alinhadas com as Escrituras e com os acontecimentos do nosso tempo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente sua forma de enxergar o mundo, e talvez, o seu destino eterno. O primeiro sinal que não pode mais ser ignorado é o crescimento acelerado de guerras e rumores de guerras. Jesus declarou em Mateus capítulo 24 que esse seria um dos marcos do fim. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. O que antes era distante agora é realidade. Rússia, China, Israel, Irã, Coreia do Norte, Ucrânia, a lista de nações em tensão militar não para de crescer. Conflitos regionais que têm o potencial de escalar para algo global. Além disso, há o risco nuclear, a corrida armamentista e o uso de inteligência artificial em combates. Isso não é apenas geopolítica, é profecia se cumprindo diante dos nossos olhos, como se o próprio céu estivesse dizendo: prepare-se, o tempo está acabando. O segundo sinal é o colapso moral e espiritual da humanidade. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, irreverentes, desobedientes aos pais. Nunca antes se viu tanta inversão de valores como agora. O certo virou errado, e o errado virou certo. A idolatria do eu, a normalização do pecado, a banalização da fé, a zombaria contra o nome de Deus. Igrejas se corrompendo, líderes cedendo ao sistema da Babilônia espiritual e o mundo abraçando filosofias que rejeitam totalmente a verdade bíblica. Esse cenário é exatamente o que os profetas alertaram: uma geração que ouviria, mas não obedeceria, que veria, mas não discerniria. O terceiro sinal é o avanço de uma nova ordem mundial, um sistema global que está unificando o governo, economia e religião. Em Apocalipse capítulo 13, a Bíblia fala de uma besta que domina o mundo, controla o comércio e exige adoração. Nunca estivemos tão próximos disso. Moedas digitais centralizadas, controle de informações, rastreamento em massa, alianças globais e discursos de paz que escondem uma agenda de controle. Tudo está sendo preparado para o surgimento do Anticristo. Ele não virá de forma assustadora, mas como alguém que trará solução em meio ao caos. E o mundo aceitará, porque já está sendo condicionado a isso. Esse sinal é um dos mais perigosos, pois acontece silenciosamente, enquanto as massas aplaudem. O quarto sinal é a perseguição aos cristãos fiéis. Em muitas partes do mundo, professar a fé em Jesus Cristo já é motivo de prisão, tortura e morte. E mesmo onde ainda há liberdade religiosa, vemos a crescente marginalização da fé verdadeira. O nome de Jesus é censurado, a Bíblia é descredibilizada, e os que pregam arrependimento são tratados como fanáticos.
Deus advertiu que sereis odiados por causa do meu nome, e que muitos seriam entregues por seus próprios familiares. Estamos vivendo esse cenário. E a tendência é piorar. O mundo está se preparando para aceitar qualquer religião, menos a verdade de Cristo. E essa perseguição só confirma que o relógio profético continua avançando. Hoje nós vamos dar sequência à leitura. Hoje nós vamos ver como é que o José está passando lá na casa do cárcere, no capítulo 40. Vamos a isso? Gênesis 40, José na prisão interpreta 2 sonhos. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando. A sua alfa saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele.